Você sabia que em Joinville o índice de crianças obesas chega a 20%? Outro dado relevante é que também chama a atenção para esse cenário é que 96% dos alimentos anunciados em propagandas não são saudáveis. Vamos falar sobre obesidade infantil agora com a professora e doutora Marilyn Gonçalves Ferreira, docente dos cursos de nutrição, enfermagem e fonoaudiologia. Boa tarde, doutora Marilyn, tudo bem? Boa tarde, tudo. Eu já começo te perguntando quais são os fatores aí determinantes para a obesidade infantil. A obesidade é uma doença que é multifatorial, em todos os sentidos que podemos observar. Então, ela tem um fator genético, mas ela é muito mais social. Então, os determinantes são, como a gente até viu na entrevista anterior, pode ser a rotina, falta de rotina. Tá. Pode ser a falta de acompanhamento familiar. Uma criança precisa fazer refeições, assim como o adulto, fazer refeições em família, em coletividade. E é aí que ela vai aprendendo a fazer boas escolhas alimentares. Isso vai determinar o futuro do estado nutricional dela. A questão de sentar na mesa, desligar a televisão, ter aquele momento de confraternização. Ter horário ter um bom sono. Isso. Se a criança não tem um bom sono, ela fica mais ansiosa e mais irritada e come muito mais do que deveria no dia seguinte. E o que a gente faz com as crianças que só comem bolacha recheada, chips, chocolate, refrigerante, doçuras no modo geral, frituras? Como é que a gente faz isso? Porque quando a criança nem experimentou, ok, os pais já vão dando uma controlada. Agora, se já liberou geral, como a gente vai rever esse mau hábito? Então, hoje à noite nós temos uma palestra no Bom Jesus e Luz, que faz parte da nossa semana acadêmica, que fala muito sobre isso, que a gente tem que ver o comportamento social, o comportamento consumidor. A criança tem um comportamento consumidor infantil e está relacionado com essa disponibilidade de muitos alimentos de baixo valor nutricional. Então, essa criança tem que ter outros ambientes e outros exemplos que sejam mais fortes do que esse que é predominante, que é a disponibilidade de muito alimento com muito açúcar, com muita gordura, muito alimento ultraprocessado, que a gente chama. Essa palestra acontece hoje no ELUSC? Hoje no Bom Jesus, faz parte da Semana Acadêmica de Nutrição. Que horas? Às 19 horas, a doutora Renata Monteiro, de Brasília, da Universidade Federal de lá, vem falar com a gente sobre isso. Já está todo mundo convidado já para esclarecer, que nosso tempo aqui no programa é tão curto, então lá vai ter mais informações. Porque a questão aí da doçura também eu acho que é importante os pais, de repente, nem comprarem. Não trazer aquele estoque para casa, ou se vai no supermercado com a criança, de repente, deixa ele escolher, filho, você pode escolher um item ou 2 itens, não trazer o carrinho cheio também, de repente, doutora, é uma alternativa que os pais vão criando, tem que ser meio psicólogo nessa hora também, né? É uma grande alternativa, mas a própria mídia e o marketing já colocam esses alimentos em locais mais acessíveis para a criança poder visualizar e querer pegar, né? Sim. Então tem que ter acordo, tem que ter rotinas para realmente não levar esse alimento para dentro de casa, e os pais têm que dar exemplo. Não adianta o pai consumir e não deixar a criança... O pai não come salada, não come fruta, nada saudável, e aí quer que a criança coma, não vai dar. O pai tem o refrigerante, tem a bolacha recheada dele e não vai querer que a criança escolha. As consequências da obesidade infantil são gravíssimas, a gente sabe muito bem disso, e eu queria saber como a gente pode prevenir a obesidade infantil, doutora. A informação é a primeira possibilidade, né? A primeira oportunidade e a grande oportunidade. Mas a gente tem visto nas nossas pesquisas, né, como professora, que as crianças, e inclusive bem cedo, já tem bastante informação. O que precisa é que essa informação passe para a rotina, para a prática do dia a dia, através desse conhecimento do seu meio ambiente, do seu convívio familiar, do convívio na escola. As escolas têm que não só informar, mas disponibilizar também esses alimentos de maior qualidade, né? A escola é o meio em que a criança vive 200 dias por ano, né? E além da escola, além dos pais,
a gente tem que ensinar as crianças a serem críticas em relação a essas escolhas. Como é que essa questão, como que é comer com experiência social? A criança, ela é uma grande imitadora. Então, ela começa a fazer escolhas vendo dos pais. Essa questão que a gente está falando aí do exemplo. Isso. A partir dos pais, ela forma a opinião dela juntamente com a formação do paladar, que inclusive já começa na gestação. Olha só. O que a mãe come já vai fazer parte do hábito alimentar do bebê. Então, essa escolha já começa desde a gestação e vai se complementar lá na adolescência com esse tipo de escola, esse tipo de convívio que essa criança tem. Tá vendo só, minha gente? Não adianta. Exemplo é desde a gestação. O exemplo já tem que estar na barriga e aí a gente vai dando sequência até os adolescentes, jovens, até a vida adulta. Doutora, obrigada pela participação. Sucesso. Eu que agradeço.